Oi, gurias, tudo bem? Meu nome é Carol Lucena, eu sou educadora Stylix e eu vim aqui apresentar para vocês um pouquinho da técnica de manicure perfeita, o meu método e o método da Stylix, onde eu faço a cutícula com brocas e tesoura totalmente a seco. Mas antes de apresentar a minha técnica, me siga nas redes sociais, @carollucenaoficial, segue a Stylix também e a gente vai deixar aqui embaixo um link onde nós temos um e-book que tem toda uma entrevista minha, qual foi a minha transformação de vida com essa técnica e também tudo sobre tesouras. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida, baixa o e-book que você vai amar. Então, bora lá conhecer um pouquinho da técnica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar minha espátula maravilhosa 30/3 da Stylix. Eu adoro, essa é uma das minhas preferidas. Eu vou empurrar a cutícula da minha cliente sem fazer movimentos longos, porque isso só acaba machucando. Então, eu empurro e faço movimentos de levantar, porque eu preciso que esse bolso embaixo fique bem abertinho para que depois eu consiga fazer a limpeza com a broca. Depois disso, vou pegar a minha lixa com a base de acrílico e o meu refil da Exclusive 240. Eu vou dar formato para essa unha primeiro, tanto na frente quanto na lateral, e depois eu vou fazer a preparação da lâmina. Essa cliente já veio com esmaltação em gel, então eu já fiz a remoção com brocas primeiro. Eu não tiro 100% do produto, eu deixo só um pouquinho, se ele não tiver descolado, e agora eu venho fazendo essa preparação. Na parte da lâmina eu não coloco muita força, eu deixo a lixa trabalhar sozinha. E só na parte onde tem um pouquinho de gel que eu dou uma forçadinha, porque eu preciso que esse gel fique super alinhado, como se eu não tivesse gel ali. Não ficasse diferença entre a lâmina e o gel. Eu sempre faço o movimento de um lado só, você nunca pode fazer movimento de vai e vem, porque isso vai prejudicar a sua esmaltação em gel e a lâmina da cliente também. Se certifique que todos os cantinhos, não pode ficar nada de brilho, tem que ficar super bem preparada essa unha para que tenha uma aderência boa. Tiro sempre todo o excesso de pó em cima da unha da cliente e é assim que ela precisa ficar, bem limpinha e bem nivelada. Agora eu vou pegar a minha broca da Stylix também, eu gosto dessa broca um pouquinho mais gordinha, porque ela consegue fazer toda a limpeza do sulco lateral e tanto da cutícula. Eu começo pelo lado esquerdo, nunca coloco a broca totalmente reta, ela precisa estar virada para o lado que eu tô trabalhando, então pode notar que lá em cima na cutícula eu deixo ela viradinha para o lado esquerdo, para que eu pegue um pouquinho mais da bochecha da broca e não o nariz. Conforme eu vou descendo, eu vou colocando mais a barriguinha da broca e vou fazendo o alisamento desse sulco lateral e da parede lateral. Eu preciso que essa cutícula lá em cima, o bolso, ele esteja bem limpinho para que depois eu possa entrar com a tesoura. Agora eu viro o reverso do meu motor, eu mudo a posição então dele e faço o mesmo processo do outro lado, sempre com muito cuidado, pouca pressão e tirando todo esse excesso de pele morta ao redor, né? Esse método faz com que a cutícula da cliente cresça mais alinhada, cresça menos e também mais uniforme, porque não tem nenhum tipo de marcação de alicate. Lembrando, gurias, cutícula é somente aí em cima, só na região do arco mesmo. Depois que tiver bem limpinha essa região, aí eu posso passar para a segunda etapa, que é a etapa da tesoura. Agora eu vou pegar a minha tesoura. Eu tô usando a 50/2, ela é bem boa pra minha mão, eu tenho a mão pequena, então ela fica mais confortável de trabalhar. Lembrando que a Stylix tem vários modelos e vários tamanhos diferentes. Somente com a pontinha da tesoura, olha só, é só a pontinha mesmo, eu vou fazendo esse círculo, tá? Pra alinhar bem a cutícula. Com concentração e bem devagarinho, eu vou levando a tesoura um pouquinho mais pra frente, vou subindo meu braço, olha como ela vai saindo mais inteirinha. Nessa parte aqui, eu viro o dedo da minha cliente e continuo de onde eu parei. Então, esse é um dos grandes benefícios da técnica, onde a gente não tem aquela marcação que o alicate faz, que é isso com que faz que o nosso corpo entenda que ele precisa fabricar mais cutícula. Nesse caso, eu percebi que eu precisava voltar um pouquinho mais com a tesoura para tirar mais um pouquinho. Você pode voltar quantas vezes for necessário, mas quanto mais a cliente faz a técnica, menos cutícula ela tem. E ela vai ficando super, super alinhada. Quanto menos pele eu quiser pegar, mais eu vou usar somente a pontinha da minha tesoura, para que assim eu evite de machucar a cliente. A tesoura, ela é bem difícil de machucar, a gente consegue deixar um trabalho bem bonito, um resultado bem lindo e bem limpo para tua esmaltação em gel.
Depois da cutícula pronta, eu vou pegar meu cleansing e vou fazer a limpeza da minha lâmina. Você pode ter o auxílio da espátula também. Pega a espátula, coloca no paninho e joga o cleansing em cima do paninho e depois faz uma limpeza bem nessa região da cutícula e em toda a lâmina. Olha que cutícula mais linda, super alinhada e sem marcação nenhuma. Agora sim a gente pode fazer a nossa esmaltação. Coloquei o primeiro passo, o desidratador. Depois eu venho com a primeira camada de base, lembrando para não encostar na pele da cliente, eu tenho total cuidado. Produto de unha foi feito para usar na unha e não na pele. Então vira o dedo da cliente, passa de um lado, passa de outro, alinha bem e aí coloca na cabine por 60 segundos. Então, depois da primeira camada seca, eu venho fazer a minha segunda camada. Eu dou uma pincelada na unha inteira e eu vou recolocar o produto onde a unha cresceu. Porque na ponta já tem um pouco mais de excesso, eu tirei um pouco, mas ainda existe um excesso. E eu preciso recolocar esse produto lá em cima, ó. Então, com muito carinho e cuidado, eu adiciono o produto aonde falta e depois puxo. Com o auxílio de um pincel pequenininho, eu só venho ajustando as laterais ou qualquer outra parte que não tenha ficado legal e o meu próprio gel ele vai se ajeitar sozinho. Tem que lidar com o gel com muito carinho. E olha só o reflexo da luz, que lindo que ficou. Agora 60 segundos na cabine e a gente vai para nossa primeira camada de cor. Primeira camada de cor também, o mesmo segredo. Muito cuidado, é melhor que você use pouco produto do que bastante. Se faltar, você pode recolocar, mas quando você já vem com o pincel muito sujo, pode ficar escorrendo para as laterais. Perceba que eu não encosto nem na parte lateral e nem lá em cima. Eu deixo um pequeno vão porque a gente vai fazer isso depois, na segunda camada, que eu vou chegar um pouquinho mais próximo da cutícula. Depois de aplicar a primeira camada, a gente coloca a secar por 60 segundos. Depois que a primeira camada ficou seca, venho com a minha espátula, empurro um pouquinho mais a cutícula, porque a nossa pele ela tende a descer muito. Então, dessa forma, a gente consegue um espaço maior para fazer um acabamento mais bonito. Aqui também é o mesmo segredo. Eu faço a mesma aplicação que eu fiz a primeira camada, passo em toda a unha, sempre cuidando para que não fique nada transparente. De uma forma suave e leve, eu vou aplicando esse produto e depois eu venho com o auxílio de um pincel, com pouco produto no pincel também, para fazer esse acabamento na região da cutícula e também nas laterais. Olha que esmaltação linda. Após isso, a gente coloca secar novamente por 60 segundos e agora a gente vai para nossa última etapa da esmaltação em gel, que é o top coat. Também a mesma coisa. Pouco produto lá na região da cutícula e nas laterais, e aí depois eu só vou alinhando, né, deixando bem suave essa esmaltação para não ficar nenhum tipo de marcação. Não tem necessidade de selamento de ponta, eu não gosto muito desse método porque acaba ficando meio borrachadinha a unha no final. Depois de seco, esse top coat que eu usei não tem goma, eu vou adicionar um pouquinho só de óleo na região ali, para deixar um pouquinho mais viscosa essa pele e também hidratada. Eu tiro todo o excesso para ficar bem bonito para a foto. E vamos ao resultado. Olha que resultado mais lindo, de excelência. A esmaltação hoje ela veio para ficar muito no mercado, as clientes estão super adeptas e você pode agregar ainda mais valor com a técnica de manicure perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu comentário e o seu like aqui.